Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é a discussão do Regis Tadeu com o Renato Batista do MBL sobre o Bolsa Família. Então vamos lá, gente, a ideia é fazer um vídeo mais rapidinho aqui pro fim de semana, onde eu quero fazer um complemento para esse vídeo aqui que eu fiz, Bolsa Família gera preguiça, os dados respondem, que é um dos vídeos que eu considero um dos melhores do canal. Mas as falas do Batista aqui com o Regis, eles vão dar alguns elementos bem interessantes para complementar esse vídeo. E só para dar contexto, né, Renato Batista do MBL, eu acho que ele é coordenador nacional ali. Então ele tem uma função de representar o movimento em debate de podcast, programa de internet, rádio, televisão, etc. Só que assim, quando o cara ele critica o Bolsa Família, ele não tá dando só a opinião dele aqui. Ele tá defendendo uma posição política que foi construída por esse movimento. Movimento que tem uma história, tem uma organização e também tem fontes de financiamento conhecidas aí. É aquela coisa de Students for Liberty, Atlas Network também, que tem o Kim Kataguiri aqui no próprio site deles. Então vou começar a pegar aqui pedacinho por pedacinho e a gente vai comentando então. As suas críticas do Bolsa Família, Rezito. Atenção às 11 horas e 44 minutos. Não dê uma de Manuel Gomes. Não, eu sou totalmente a favor do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família ajuda as pessoas a comer, a se alimentar. Qualquer pessoa que fica com esse papo de precisa melhorar. Tudo precisa melhorar na vida. Tudo precisa ser aperfeiçoado. Até esse programa aqui precisa melhorar e ser aperfeiçoado. Amanhã vai ficar melhor? Então, assim, qualquer coisa. Mas Regis, Posso te dar um... Calma. o Luciano não falou que o Bolsa Família não presta. Peraí, Mas Diogo. eu também não falei isso. Espera só um minuto, gente. Conclui o raciocínio, Regis, por favor. Então, o que acontece? Então, o Bolsa Família, para mim, tem problemas? Claro que tem. Mas ele, basicamente, ele tira famílias da miséria absoluta. Ele propicia comida para quem tem fome. Para quem quer colocar um pouco mais de comida, tem um pouquinho mais de qualidade. Então, assim, eu não vou ser contra isso, mas nem a pau. Então o ponto do Regis está bem próximo com o meu vídeo lá que eu fiz antes. Um pequeno ponto aqui, aliás, um grande ponto. A partir de 2019, por causa da pandemia, que veio o Auxílio Brasil, etc., o Bolsa Família ele mudou completamente. O Bolsa Família antes ele tinha um benefício médio, era de R$190. Hoje a gente está falando do benefício médio de R$670. Tinham 14 milhões de beneficiários do programa, hoje são 21 milhões. O valor que era gasto era de 35 bilhões em 2017. Com o Bolsa Família, esse número subiu para 170 bilhões. Então tá, o Renato com a colinha dele falou assim, que o Bolsa Família mudou completamente, hoje o benefício aumentou muito de valor, era 190, ficou 670, tinham 14 milhões de beneficiários, hoje são 21 milhões, e o valor gasto era de 35 bilhões em 2017 e subiu para 170 bilhões agora. Então os números que o Batista fala são números reais, tá tudo certinho aí. E esse número de 35 bilhões para 170 assusta. Só que ele não está contando a história por trás disso. Porque quando ele fala que o programa saiu de 35 bilhões para 170, parece que alguém apertou um botão ali e aí quintuplicou o tamanho do Bolsa Família. Só que não foi o que aconteceu. Porque vamos lá, entre 2017 a 2019, a gente tinha ali o Bolsa Família tradicional. E ele custava ali os seus 35 bi por ano. Importante dizer também, o valor ficava ali em R$190 por família. Então, nesses anos, ficou oscilando sempre nesses valores. E aí, o que acontece em 2020? Vai acontecer o Covid e um monte de gente vai perder renda. E aí, ao invés de 35 bilhões por ano, o programa vai aumentar para 300 bilhões por ano, que era ali o auxílio emergencial. Então, basicamente, aqui foi a maior transferência de renda da história do país. Algo extraordinário que aconteceu ali. E aí, o que acontece em 2021? Bolsonaro vai extinguir o Bolsa Família e vai criar o Auxílio Brasil. E aí, o benefício mínimo pula do 190 para 400 agora, por família, né? E aí isso já vai aumentar os gastos para 89 bilhões por ano. Então aqui em 2020 foi algo extraordinário, mas aqui de 2017 a 2019 a gente vai ter um salto para 2021 de 35 bi para 89. Então é aqui que realmente acontece o salto real. E aí 2022 é ano eleitoral. E aí vamos ter um novo salto agora. Então ampliação do Auxílio Brasil. E aí o benefício mínimo ele passa para esses 600 por família, justamente nesse momento aqui. E aí que isso aqui vira 170 bilhões por ano. Então todo esse aumento aconteceu no governo Bolsonaro. E aí entre 2023 a 2025, o Lula assume. O Bolsa Família é reconstituído. E ele vai ficar nessa escala parecida aqui mesmo. 175 bi por ano, 600 por família. Então esse crescimento ele resulta da combinação de governos diferentes. Uma crise
crise sanitária global também que exigiu gastos ali extraordinários. Mas enfim, o que eu quero dizer é que os argumentos do Batista eles são verdadeiros, só que o problema é que ele está misturando pandemia, Auxílio Brasil e Bolsa Família, e ele vai apresentar isso como se fosse obra de um governo único, e não foi. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Tem um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas que fez um estudo comparando essa mudança de paradigma do Bolsa Família e mostrou algo que me parece muito óbvio. Isso reduziu a oferta de trabalho, ou seja, tem muita gente hoje recebendo Bolsa Família que não quer trabalhar. Então esse é o estudo aqui, o estudo existe, e o Duque aqui encontrou efeitos negativos sobre essa participação no mercado de trabalho, também ocupação e emprego formal. Então a taxa de participação do grupo elegível ao Bolsa Família teve uma queda relativa de 11%. As probabilidades de estar ocupado e ter um emprego formal caíram, respectivamente, 12% e 13%, nesse grupo que se tornou elegível. Só que o próprio Daniel Duque vai dizer que existe um impacto, porém ele é heterogêneo, concentrado em alguns grupos. Esse efeito não explica sozinho a percepção de escassez em 2025, talvez nem como o principal componente. Então percebam assim, em 2025 o Daniel Duque fez vários estudos, como eu mostrei aqui, essas taxas de 11%, 12% e 13%, isso foi em 2025, só que aqui ele mesmo está dizendo que ele não encontrou uma explicação definitiva para a falta de trabalhadores. E aí o Renato Batista ele transforma isso numa explicação geral. Então tem um problema de demonstrar um resultado específico que o próprio autor diz que os resultados são heterogêneos como algo factual, o pessoal não quer trabalhar. Então os dados não podem ser aplicados automaticamente aos 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família. E tem mais uma coisa importante, entre os homens o efeito se concentra quase totalmente nos jovens de 14 a 30 anos. E em termos regionais o padrão são homens do Norte e Nordeste. Só que tem um outro resultado que o Batista não está mencionando, que entre esses jovens com maior potencial educacional, a redução da oferta de trabalho veio acompanhada com o aumento da probabilidade de estarem matriculados numa instituição de ensino. Ou seja, parte desses jovens também vai trocar trabalho por estudo. E o próprio Daniel Duque também vai fazer um outro artigo em que o Bolsa Família deve tirar 3 milhões da extrema pobreza. Então assim, o dado foi pego meio nas coxas aí. Podia ter sido melhor. Vamos continuar mais um pouco aqui. Eu fui pra Amapá esse ano, eu fui na cidade de Itabal do Piririm. Já ouviu falar, Regis? Na cidade? Fica no Amapá. É a cidade que Regis nem se mexe. tem 93% das pessoas no Bolsa Família. 93%. Aquelas pessoas não são hipernecessitadas de trabalho. Elas não querem trabalhar. Não querem. Pessoas saudáveis, idade ativa. Não querem trabalhar. Qual é a oferta de trabalho nessa cidade? Aquela é a região do Cerrado Amazônico, onde tem desenvolvimento do agro forte. Qual é a oferta de trabalho nessa cidade? Posso responder? Pode? Não, me responda. Tem oferta de trabalho, as pessoas não querem. É isso que mostra a pesquisa do Daniel Duque da FGV, que as pessoas não estão querendo sair do Bolsa Família para ir pro trabalho, para receber uma oferta de emprego. Qual é o dado da oferta de trabalho nessa cidade? Onde foi? Quantas são as vagas de trabalho nessa cidade? Essas pessoas não querem trabalhar. Você não tá respondendo. E aí o Batista ele vai pegar um exemplo específico para citar o geral. Itaubal do Piririm, no Amapá. 93% das pessoas estão no Bolsa Família, como ele disse aí. E vamos lá então, Itaubal do Piririm, cidade fundada em 1992. É mais nova que eu aí. E vamos dar uma olhada nela aqui no Google Maps. Olha o tamanho da cidade. E esse é o dado. A cidade brasileira tem 93% da população dependente de Bolsa Família, conforme aqui o GBC. De acordo com o IBGE, tem uma população de 6.097 pessoas. Aqui no Google Maps a gente consegue ter uma ideia. E a economia privada formal aqui do município é bem pequena. Tem só 29 empregos registrados com carteira assinada. Maior parte ainda ligada ao setor público. Economia ligada à pesca artesanal, extração de madeira, agricultura ali de subsistência. Então nunca tivemos um mercado aqui privado robusto na cidade. PIB per capita R$ 23.700. O menor é entre todos os municípios do Amapá. E assim, é uma cidade que não tem nem banco, não tem nem supermercado na cidade, para você ter ideia. E de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, isso aqui foi feito em 2016, a entidade identificou aqui que 2.725 dos 5.570 municípios tiveram como principal atividade econômica a administração
pública, ou seja, quase 50% das prefeituras do país. Então perceba o problema do argumento dele aqui. O Batista está dizendo que a falta de emprego existe porque as pessoas recebem Bolsa Família. Só que nós podemos concluir que a cidade já tinha uma economia bem limitada antes do Bolsa Família. Então essa alta presença no programa pode ser uma consequência dessa falta histórica de oportunidade no local, e não a causa disso. Então o benefício ele aparece como resposta para um problema econômico que já existe ali. E aí não é a origem do problema. Então basicamente o pessoal não tem emprego suficiente aqui para trabalhar. Então não dá para o Renato Batista dizer que as pessoas não querem trabalhar aqui se não tem emprego para elas trabalhar. Mas como a gente viu, a cidade tem um problema. Mas a solução deve ser outra coisa. Talvez integrar melhor logisticamente a cidade ali com outras cidades. Talvez uma estratégia aqui de processar mais produtos localmente também. Buscar desenvolver a região para criar os empregos. Qual é a oferta de trabalho? Elas não... E aí, como o Regis falou aqui, né? Qual que é a oferta de trabalho nessa cidade? E aí o Batista falou, tem oferta de trabalho, as pessoas não querem. Então o Regis não precisou pegar o celularzinho ali para fazer uma cola e mandou a braba ali. Ele está testando essa tese do desincentivo ao trabalho. Então, para demonstrar que alguém deixou de trabalhar por causa do Bolsa Família, a gente precisa de dois elementos, né? Uma casinha aqui com vagas de trabalho disponíveis e uma pessoinha aqui que está recusando essa vaga. Só que o Batista ele vai apresentar o dado com a quantidade de pessoas aqui beneficiárias, mas ele não vai apresentar nenhum dado aqui sobre as vagas de emprego. Então, se a gente não tem essa informação, nós não podemos ter a conclusão de que as pessoas não querem trabalhar. E nessa, ele trouxe o celularzinho com a cola dele aqui, ele deveria ter esse número. E aí, se dessa população que a gente tem aqui de 6 mil só tem 29 empregos formais, conforme está escrito aqui, quer dizer que não tem emprego sendo recusado. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Mostra a pesquisa. Você não estava respondendo a minha pergunta. Você foi na cidade de Guaraxapá-Mirim e falou que 93 das pessoas só ficam lá vadiando no Bolsa Família. Qual é o número de vagas de trabalho nessa cidade? Ô, Regis, ele não é o IBGE. Então não traga dados que você não pode provar. Que pergunta burra! Porque é muito fácil o cara chegar aqui e falar: ninguém quer trabalhar. Na cidade de Guaraxupé-Mirim, 93% vive de Bolsa Família. Eu tô querendo saber. Você fez uma pergunta imbecil, deixa eu te explicar. Posso explicar? Calma, fez uma pergunta burra. Aí. O pesquisador da FGV, ele diz o seguinte sobre esse estudo, que com o aumento do Bolsa Família, que saiu de um valor de média de R$190, foi para R$670, isso diminuiu a oferta de trabalho. O que significa isso? Essa cidade, que tem 93% de Bolsa Família, a sua pergunta é, mas tem oferta de trabalho? Não, as pessoas lá, elas vivem de vento, não tem restaurante, não tem agro na cidade. É óbvio que tem. E essas pessoas não querem participar desses trabalhos, porque elas preferem viver de Bolsa Família. É que do jeito que você fala, é que não tem trabalho lá. A sua argumentação estão é todas absolutamente cretina. As pessoas estão todas na rua sem receber a sua argumentação é absolutamente cretina. Tem restaurante, lá tem padaria. Fica todo mundo vadiando. Lá tem restaurante, lá tem padaria, lá tem agro, lá tem pessoas que trabalham em vários lugares. Quais são os números? E essas pessoas... Tá bom, então não tem vaga de trabalho lá. É a única cidade do Brasil que não tem comércio. Então você é mentiroso. Não tem transferência comercial. É óbvio que tem. É óbvio que tem, porra. Sem brigar, Regis. Você tá muito nervoso. Você fica nervoso. Posso fazer uma pergunta que não faz nenhum sentido. Você é mentiroso. Pergunta que não faz sentido. Eu te dei um monte de dado aqui. Você fez uma pergunta que não faz sentido. Vamos lá, fala, Diogo. Então ele falou aqui, a cidade tem restaurante, tem padaria e tem agro. As pessoas que não querem trabalhar. Só que o Renato não demonstra quantas vagas existem. Então é uma descrição genérica ali da economia local. Tá acusando o Regis de usar argumento de quem não tem o que falar. Diz que trouxe um monte de dado, mas não trouxe. E vai falar ali que a pergunta dele é imbecil e a burra, né? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Me desculpe, Regis, isso não é nervoso, não. Isso é argumento de quem não tem o que falar. Começa a gritar e chamar outro de cretino. Ora, eu já trouxe aqui informações de cidade no estado de São Paulo, onde 20% das famílias recebiam Bolsa Família e não tinha nenhum mendigo na cidade. Cidade que eu frequentei com muito tempo. Foi uma surpresa quando eu descobri. E já contei que um da família se faz do arrimo dos filhos e não tem nada registrado no seu nome, e o outro da família tem tudo registrado em si. E tem projeto de lei sendo discutido agora que a agricultura está pedindo para que deixem que quem tem Bolsa Família possa trabalhar pelo menos na safra, porque as pessoas não querem trabalhar. O Bolsa Família tem problemas. Dizer que quem o critica é cretino, isso sim é uma tamanha cretinice. E aí esse caso que esse cara fala aqui, eu não sei o nome dele, desculpa qualquer coisa aí, ele tá citando o mesmo problema ali de Taubal. Ele não tá informando o nome da cidade, não tá apresentando ali a fonte dos dados, e aí ele solta informação e dessa forma não tem como verificar qual cidade que ele tá falando. E esse projeto relacionado
relacionado ao trabalho temporário em safras, ele existe mesmo. E esse é um projeto do Zé Vitor aqui do PL, e a ideia é permitir que trabalhadores temporários de safra, eles possam manter o Bolsa Família durante esse contrato ali de colheita. Então a ideia é reduzir essa dificuldade na contratação nessa fase da colheita. Só que isso não prova por si só que os beneficiários estão recusando emprego em massa. E aqui a gente está tendo uma mistura de duas coisas diferentes, que pode ser uma possível fraude cadastral e também um possível desincentivo ao trabalho. Inclusive, em 2023, o governo fez uma revisão no cadastro único e retirou 2,7 milhões de pessoas ali que estavam irregular. Então tem mecanismo de fiscalização, auditoria para lidar com fraude. E aí misturar essa fraude cadastral com desincentivo ao trabalho, isso não é a mesma coisa. Se uma pessoa está prestando informação falsa para o programa, o problema é de fiscalização. E se tem uma regra que está dificultando o trabalho sazonal, o problema está no desenho do benefício. Então, quando a gente começa a misturar muita coisa, faz parecer que tudo tem a mesma causa ali e tudo tem a mesma solução também. Tem muitos problemas, tem muito rico que recebe o Bolsa Família, sim. Sem dúvida. Tem muito rico que critica o Bolsa Família. Em 2022, posso terminar? Vamos lá, Em 2022, o aumento de 190 para 670 reais do Bolsa Família foi completamente sem estudo e sim uma visão eleitoreira. Então, se você me explicar por que de repente ele precisou sair de 195 para 670 e que isso foi bom e justificar, embasado em estudo, aí eu digo que você está absolutamente certo. Senão, não. Esse argumento eleitoreiro eu comentei aqui antes. Também comentei todos os benefícios lá no meu outro vídeo. E os indicadores de pobreza do país caíram. O número de pessoas em extrema pobreza também diminuiu. Mas assim, isso não significa que não possam ter discussões sobre melhorias no desenho do programa. Só que isso é bem diferente de dizer que tudo ocorreu sem estudo ali. E nós temos dados aí do CAGED também, desses 1.693.000 empregos que foram criados aqui em 2024, o público do Bolsa Família ocupou 75% dessas vagas. Então me parece que o pessoal está querendo trabalhar sim. Outro estudo importante também é o relatório Filhos do Bolsa Família, que foi produzido pelo FGV junto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Foi divulgado aqui no fim do ano passado. Aqui mostra que 60,68% dos beneficiários, esses que entraram em 2014, eles já tinham saído do programa em 2025, nos 10 anos seguintes. 71,25% dos jovens que tinham entre 15 e 17 anos, eles já tinham saído do programa também. E grande parte desses que conseguiram emprego formal, eles deixaram de depender desse benefício, conforme o próprio FMI também das Nações Unidas vai dizer. A análise do FMI conclui que o Bolsa Família não parece reduzir de forma sistemática a participação feminina no mercado de trabalho. E como eu falei, 3 das 4 vagas estão sendo ocupadas por beneficiários. Então, cara, quem que não quer trabalhar? E aí eu acho que eu consegui colocar nesse vídeo alguma clareza sobre essas afirmações sobre o Bolsa Família. E eu indico fortemente você voltar aqui e assistir esse vídeo aqui, porque daí você vai ter uma visão completa sobre o programa. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu concorda, tu não concorda? Tu tem outras afirmações aí importantes que eu não comentei. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha, não esquece de se inscrever no canal também e considere se tornar membro. Você pode encontrar lá toda a minha série de vídeos exclusivos que tem ali para membros, fora os outros benefícios que tem ali também. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais.